Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se por um acaso ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Então vamos para o relato de hoje, que é este. Relato de uma noite de completo terror. Vamos ver. Olá, Aninha, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vim te contar um acontecimento que me causa medo toda vez que eu me lembro. Sem mais enrolação, vamos ao acontecimento e os nomes já estão todos trocados. Obrigada, eu acho que é uma moça que nos conta. Bom, uma semana antes de tudo acontecer. Eu sou médium, Aninha, e uma semana de terror... E acho que antes da semana de terror acontecer, eu cheguei em casa e me deu uma dor terrível na cabeça. E eu comecei a ouvir e sentir uma mulher andando pela minha casa. Chamei a minha mãe e falei o que estava acontecendo, e perguntei o que estava acontecendo. E aí veio uma sensação que ela queria levar o meu pai embora. Hã? Como assim? Peraí. Comecei a ouvir e sentir uma mulher andando pela minha casa. Chamei minha mãe e acho que perguntei o que estava acontecendo, é isso? E aí me veio uma sensação que acho que essa mulher que ela ouviu andar na casa dela queria levar o meu pai embora. E aí eu comecei a chorar. Entrei num completo desespero. Sabe aquele sentimento que não é seu, né? Aquele sentimento não era meu, e sim daquele espírito. E foi quando eu incorporei a minha Herê. E ela veio conversar com a minha mãe, dizendo que tudo ficaria bem. Que não iria deixar nada acontecer com o tio, no caso, meu pai. Depois dessa noite, nada de estranho aconteceu. Eu achei que tudo tinha se acalmado, aliás. Mas eu só achei, né? Mal sabia eu o terror que estava prestes a acontecer. 2 dias antes de tudo acontecer. Bom, teve um dia que o meu pai me chamou e veio me contar que aconteceu algo muito estranho com ele. Ele disse que acordava durante a noite e estava deitado na cama dele mesmo, só que ele não estava na casa dele, ele estava em um canavial. E nesse canavial tinha várias pessoas tendo relações. E as mulheres chamavam por ele e perguntavam se ele não queria participar daquela festa. E aí elas encostavam nele, assim, e ele sentia tudo, entende? Só que quando ele conseguiu se mexer e falar que ele não queria participar daquilo, aí ele voltava pro quarto dele de fato. Tipo, ele acordava na cama dele de verdade. Então, ele se levantava da cama dele para usar o banheiro. Só que daí ele via um quadro que ele tinha jogado no chão anteriormente, eu acho. Ele havia jogado um quadro lá no chão. E aí ele pegava esse quadro e colocava no lugar. Só que quando ele olhava novamente, o quadro estava no chão de novo. Ele relatou que pegou o quadro 3 vezes do chão. E na terceira vez que ele pegou o quadro, começou a sair um monte de barata dele, do quadro. Muita barata mesmo. Aí sim ele desceu e foi jogar o quadro lá na mata que tem na rua debaixo da minha casa. Esses sonhos, isso daí durou uns 2 dias, eu acredito. Foram 2 dias acontecendo essas mesmas coisas. E eu acho, né? E eu acho que aquelas pessoas que ele viu naquele sonho eram íncubos e súcubos. Bom, deixa eu só entender aqui, então. Por 2 noites seguidas, ele acordou, parecendo que estava na cama dele, mas estava nesse canavial, com a suruba acontecendo lá, e eles chamando ele para suruba. E a hora que ele falava que ele não queria, ele voltava na cama dele. Aí ele ia pro banheiro. As 2 noites aconteceu a mesma coisa. E esse quadro, por que ele já havia jogado esse quadro no chão? Isso aconteceu de verdade, em carne e osso, ou foi mais uma projeção dele?
Pelo que eu entendi, aconteceu mesmo. Ele colocar o quadro no lugar, virar, fazer uma coisa, olhar, o quadro tá no chão e ele não ouviu o quadro cair. O que dá para entender aqui, porque senão eu acho que ela teria relatado o quadro caiu da parede, depois o quadro caiu de novo, mas ela fala que o quadro estava no chão. Por 3 vezes ele colocou no lugar, quando ele voltou a olhar, o quadro estava novamente no chão. Não que ele caiu, como se tivesse sido tirado e colocado no chão. E na 3ª vez estava cheio de baratas. Então, uma coisa meio estranha mesmo. Agora sim, o dia do terror. Era por volta de umas 11 horas da manhã e o meu pai me chamou e falou assim: fulana, vem aqui em casa que tem uma mulher me chamando e pedindo ajuda. E eu falei que eu não podia ajudá-la. Ah, não, é o pai dela falando ainda. Essa mulher está me chamando e pedindo ajuda. E eu falei que eu não posso ajudá-la. Mas eu falei para ela esperar que eu ia te chamar. Então ela falou que iria te esperar. Como uma bela médium de porcaria que eu sou, eu quase morri de medo. E é claro que eu não fui, né? Mas aí o tormento começou. Pois essa mulher começou a gritar dentro do quarto do meu pai, chamando por ele, dizendo que o amava. Acho que é do pai, eu deduzo porque ela não escreveu aqui. Dizendo que o amava, que queria que ele fosse embora com ela. E sim, algumas coisas eu conseguia ouvir, outras coisas eu não entendia, só ele entendia. Então, peraí, você morava perto da casa do seu pai, é isso? Você morava em casas separadas, porém próximo. Eu tirei ele da casa dele, então, tirei o meu pai da casa dele e levei para minha casa. E comecei a pedir para a espiritualidade ajudar. Até que o meu pai falou que estava ouvindo uma pessoa lá dentro, tentando acalmar essa mulher. Na rua de baixo da minha casa tem um centro espírita. E aí eu tive a brilhante ideia de levar o meu pai lá para pedir ajuda. Foi quando resolvemos descer para o centro, eu acho, e essa mulher, a mulher que ela está se referindo é o espírito de uma mulher, é isso? E essa mulher entrou em desespero dentro da casa e começou a quebrar tudo, entre aspas. Como assim? E aí deu um estrondo no portão da casa do meu pai, que parecia que tinha derrubado o portão. E aí o meu pai falou: ela tá tentando pular o portão para vir atrás de mim, mas não estão deixando. Gente, eu cheguei no centro espírita, conversei com o dirigente e ele não pôde ou não quis fazer nada. Mal sabia eu que essa atitude tinha deixado a mulher pior. A noite chegou e minha mãe resolveu colocar o meu pai para dormir na nossa casa, porque não iríamos deixá-lo dormir na casa dele sozinho, né, com tudo isso acontecendo. Foi aí que o terror começou de fato, porque tinha espíritos pela casa inteira pedindo permissão para entrar para dentro da nossa casa. Ou para dentro da casa dele, eu não sei, para dentro da casa. Ele escutava a gente conversando com ele, eu e minha mãe rezando com ele assim, pedindo ajuda. Tinha espíritos zombando dele, dizendo que ele não sabia rezar. E foi quando ele foi lá para o quintal e começou a correr em volta da casa. E pela segurança dos meus filhos, nós trancamos a porta. Mas isso já era de madrugada. Ele corria pela casa e falava: fulana, abre a porta que eu quero entrar. Mas ele gritava isso com vozes diferentes. Aí ele abriu o meu portão e o portão da casa dele e entrou na casa dele. Nós pensamos, pronto, até que enfim, paz, né? E não escutamos mais nada. Mas mal sabíamos que ele saiu da casa dele e saiu transtornado para a rua, ouvindo vozes. E aí ele começou a pular na frente dos carros. E acabou que foi, de fato, atropelado. Ele teve um traumatismo craniano e ficou, no total, 7 dias entubado. Graças a Deus ele saiu dessa, ele se salvou.
Mas, Ana, uma coisa que eu esqueci de falar é que na hora que ele estava dentro ainda da minha casa, eu dei um terço para ele. Em todo momento que ele estava pulando lá na frente dos carros e até mesmo depois que ele foi atropelado, ele chegou no hospital segurando o terço na mão. Acredito que foi isso que o salvou. Hoje ele não se lembra muito bem do que aconteceu, mas quando ele estava no hospital, eu liguei para o padre, amigo da família, e contei tudo o que aconteceu. E esse amigo foi lá na UTI para vê-lo e falou que havia demônios da morte perto dele. Hoje meu pai está bem, Aninha. Não se lembra ou finge que não lembra do ocorrido. A gente nem toca nesse assunto com ele. Ele reclama que a cabeça dói ainda. E eu expliquei que ele sofreu um acidente, né? Caiu, teve que fazer cirurgia. Ele colocou 2 drenos na cabeça por conta do traumatismo. Hoje só tem as marcas e às vezes ainda dói um pouco. Depois disso, nunca mais aconteceu nada parecido e ele nunca mais falou se viu ou aconteceu algo. Mas nós sabemos que a qualquer momento algo vai acontecer. Afinal, ele também é médium não desenvolvido. Já estava me esquecendo. Eu já estava me esquecendo que eu perguntei para o meu pai como era a tal mulher que estava dentro da casa dele. E ele me descreveu. À tarde, a hora que a minha irmã chegou da escola, ela viu a gente ali sentado na calçada, mas não fazia ideia do que estava acontecendo. E aí ela falou: nossa, Tata, eu tive um sonho tão estranho. Sonhei que tinha uma mulher morena, baixinha, de cabelo bem preto, morta dentro do meu quarto. E pasmem, assombrados, era a mesma mulher descrita pelo meu pai. Mas não tinha como a minha irmã saber, porque quando tudo começou, ela ainda estava na escola. Ela chegou contando isso pra gente. Bom, resumindo, ela já fazia dias que essa mulher estava rondando as 2 casas, porque eu senti a presença dela também. A minha irmã sonhou com ela. Como ela não conseguiu nada na minha casa, ela foi no mais fraco e foi para a casa do meu pai. Tentou levá-lo com ela, mas graças a Oxalá não conseguiu. Em breve venho te contar sobre os desdobramentos dele e a vez que ele parou em 7 além. Muito obrigada, Aninha, pela oportunidade de poder contar as nossas experiências. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Até o próximo relato. Beijinhos e fico aqui ansiosa pelo momento que você vai contar o meu relato. Está contado. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, até a gente poderia levantar questões a respeito de se ele teria algum tipo de transtorno onde fizesse ele ouvir, ver coisas. Mas vocês também, na outra casa, também ouviram, né? Sentiu. Então, parece que a coisa aí é espiritual mesmo. Então, ele tem mediunidade, eu não diria desenvolvida ou não desenvolvida, mas cuidada, talvez, né? Uma mediunidade que não é cuidada, que não é estudada, mas assim... Eu acho que é preciso entender a respeito daquilo, né? Se você tem essa mediunidade, ir atrás de um local sério para te ajudar a estudar, a entender, saber como lidar com aquilo. Porque se fica assim no descontrole, pode acontecer essas coisas. E ainda mais, eu não sei, outros motivos que possa deixar a pessoa mais aberta ainda para qualquer coisa chegando e tomando conta. Será que essa mulher que ela viu era algum desafeto, alguma coisa de uma vida passada relacionada a ele? E aí veio para, né? Não sei, deixem as suas opiniões. E se você já passou por situação parecida, envie o seu relato pra gente, ok? E se você tem uma história para contar, mas não tem sobrenatural, envie o seu relato lá pro Conto pra Ana, o meu outro canal, com relatos assim como aqui, só que sem foco na assombração. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado, um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!